Olá pessoal, eu sou o Cláudio Carneiro, estamos aqui hoje para apresentar mais um episódio do programa TVC Cast, que tem como pauta entrevistar grandes personalidades, abordando temas afetos a desenvolvimento pessoal, profissional, transição de carreira, mudança de mindset, empreendedorismo, enfim, temas atuais e interessantes para toda a sociedade, independentemente da sua idade. E hoje a nossa entrevistada é uma pessoa muito especial, queridíssima, uma grande mulher, uma grande advogada, CEO da Totality, que, entre tantas outras atividades que você vai conhecer agora, eu estou falando da querida amiga doutora Márcia Gurgita. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada pelo carinho. Esqueci de dizer que eu fui sua aluna, né? Isso aí. Vejam como é que são as coisas, né? A gente, essa relação aluno-professor, ela é tão legal porque depois a gente vira amigos, né? Vira colegas de trabalho, parceiros de trabalho. É uma relação muito bacana, muito né? Legal. Eu fico muito feliz, Márcia, de ver a sua trajetória, te parabenizo por Obrigada. isso. Desde sempre, você sempre foi muito dedicado. Então, isso é fruto do seu trabalho, né? Bom, antes da gente iniciar aqui a entrevista, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, ICEP Hub há mais de 17 anos transformando vidas, e a Totality Precatórios com mais de 400 milhões negociados em 4 anos. E está aqui a doutora Márcia Gurgita, que é CEO da Totality e que é a quem eu sempre mando um beijo aí nos programas. Então hoje você está conhecendo a própria doutora Márcia. E se você também quiser agregar a sua marca a esse programa e ajudar o nosso projeto social, que é totalmente sem fins lucrativos, você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail contatoportaltvc@gmail.com e pedimos a você que se inscreva aí no canal, ative o sininho e fique por dentro de todos os episódios, das entrevistas e todas as novidades que tem lá no portal Transformando Vidas e Carreira. Doutora Márcia, vou lhe chamar de Márcia agora, com todo carinho. Eu queria lhe agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, da gente conhecer um pouquinho da sua história de vida, da sua história profissional, da sua linda trajetória, porque o programa é isso, né? O programa é a gente mostrar para as pessoas que se identificam com a sua história, se identificam com a sua vida e poder ajudar a transformar vidas de outras pessoas, né? E eu queria passar um pedacinho, claro, da trajetória profissional da doutora Márcia. Ela é advogada, escritora, empresária, CEO da Totality Precatório, que nos ajuda muito aqui no programa, e apresentadora do programa Madrugada da Bênção. Depois ela vai dizer como é que você faz para você assistir um programa sensacional, pessoal, vale a pena assistir. Enfim, um currículo extenso, uma grande advogada, empresária, uma grande mulher, e você vai conhecer um pouquinho mais hoje. Eu queria começar te perguntando quais foram os principais marcos temporais da sua trajetória para você se tornar a advogada e a empresária que você é hoje, e a Totality negociou mais, já está indo para quase 500 milhões, né? Já passou 500 milhões de ativos. Se for atualizar os valores, a gente já vai bater um bi. Um bi? Olha aí, pessoal. Tá vendo? Então você vai conhecer quais foram esses marcos. Você lembra desses marcos temporais que... Então, foi no meu estágio da Procuradoria do município, né? Eu comecei a ver que ali haviam negociações de precatórios, né? E eu não entendia muito bem aquilo ainda, porque na faculdade a gente lê o artigo 100 e passa por aquilo ali, nem se cobra muito na prova isso, né? E só que lá no estágio eu comecei a ver, eu peguei a época das desapropriações da linha amarela, aquela coisa toda, da Transolímpica, perdão. E ali eu fui vendo que as pessoas compravam e vendiam aqueles direitos de receber aquela desapropriação, e eu falei, gente, que mercado é esse? Né? E eu fiquei muito curiosa com aquilo e fui perguntar à minha procuradora na época. Aí ela falou, esse é um mercado fantástico. Ela falou, quer entender? Lê aqueles processos ali. E aí eu li, sei lá, acho que mais de 1000 processos durante o meu estágio para poder entender, e comecei a trabalhar nos precatórios que ela tinha, que ela era procuradora, para entender um pouco mais. E ali foi o meu primeiro marco. Eu falei, gente, isso é um mercado fantástico. Quando Deus me abençoar, eu vou ter uma empresa desse negócio. E aí a coisa foi fluindo. Um dia, numa discussão na DIPRE, num setor de precatórios do Rio, né? Eu fui lá e tinha um senhor lá fazendo um escândalo. Ali foi, né?
Esse Te cara marcou, né? me marcou porque eu falei para ele, eu era estagiária da procuradora que estava com o processo dele. Eu falei o que ele tinha que fazer. Ele falou, me dá seu telefone. Aí eu dei meu telefone para ele, esse cara não me ligou, mas fez o que eu falei, né? E deu tudo certo, ele conseguiu receber. Mas 2 anos depois, meu telefone toca quem era. Era esse cara. E aí ele falou assim, você lembra de mim, de uma confusão lá na DIPRA e tal? Lembro sim e tal. Ele falou, poxa, eu queria conversar com você, tem como você dar um pulo aqui no escritório? Aí eu fui no escritório dele, só que eu não tinha OAB ainda, né? Eu estava estudando para a prova da ordem, mas já tinha saído do estágio. E Estudiosa, aí, como sempre, eu sou testemunha disso. aí eu falei, gente, quando eu cheguei no escritório, só que assim, o detalhe é que do sapato, a roupa que eu estava, tudo era emprestado. Porque eu não tinha condições de comprar uma roupa para ir para uma entrevista. Eu fui pegando uma camisa com uma amiga, uma saia com uma amiga, e assim foi. E quando eu cheguei lá, eu falei, ué, mas era um banco, né? Aí eu liguei para ele. Aí eu falei, deixa eu te falar, você me deu o endereço e eu estou na frente de um banco. Ele falou, não, pode subir, eu sou diretor aqui. Aí eu gelei. Eu falei, o que esse cara quer comigo? Ele não pode subir, Márcia. Aí eu fui subir, né? E aí esse cara falou desse jeito para mim assim. Então, lembra aquele problema que você resolveu lá e tal? Eu falei, enfim, meu advogado resolveu porque você deu o caminho e tal. Aí eu falei, mas eu não sou advogada ainda não, eu sou bacharel. Ele falou, não tem problema, eu queria te fazer uma proposta. O banco consegue te pagar R$ 4.000, está vendo aqueles processos ali? Acho que eram uns 80 processos, né? E aí eu falei, entendi. E assim, eu meio que sem o que eu falo agora, né? E sabe aquela coisa que Deus fala assim, faz cascata de paisagem, faz conta que isso é muito normal para você, né? E aí ele falando assim, olha, como você não tem carteira, Márcia, eu queria ver o que você podia fazer por esses processos aqui, porque os advogados estão enrolados e tal, enfim, a gente está vendo. E aí, um encontro que eu tive contigo no setor de precatórios resolveu isso aqui. Vai que, você acredita que eu sonhei com você essa noite? E por isso eu te liguei. Olha, Olha que loucura, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Carneiro. Depois nós vamos falar sobre isso, tá? Deus é perfeito. Eu falo que assim, eu estudei, mas as portas de Deus foi Deus que abriu. Não tenho dúvida disso. E aí eu falei, sério? Aí ele falou, sério? Eu falei, então foi Deus. Ainda brinquei com ele. Ele falou, Márcia, como você não tem carteira ainda, eu consigo te pagar R$ 4.000 e 2% de comissão em cada precatório que você resolver. Só que assim, os R$ 4.000 para mim já era tão fantástico, porque eu estava naquela fase da gente vender o almoço para comprar janta e não dá. Sei como é que é. Entendeu? E eu falei, cara, isso era tão fantástico para mim que eu falei, tá, tudo bem. Enfim, ele falou, mas eu me comprometo que assim que você pegar a sua carteira, a gente consegue estender isso aí para 10, 15 mil reais, né? Aí eu falei, tá bom, né? Já queria gritar ali, sair. Eu falei, só tem um detalhe. Eu tenho 3 filhos, eu não consigo estar todos os dias aqui. E aí ele falou assim, não tem problema, vem uma vez por semana e manda os relatórios. Eu falei, tá bom. Ele falou, Márcia, o negócio é você resolver, né? Eu não preciso ficar olhando para você todos os dias. Eu falei, então tá bom. Ele falou, vamos fazer o seguinte, já vou pedir para o motorista te levar e já leva alguns processos e você já dá uma olhada. Eu falei, tá bom. E aí eu saí, queria, né? Eu falei, cara, vou ter que esperar até chegar em casa, porque senão o motorista vai falar para eles que eu, né? Para dar aquele grito, né? Para dar aquele grito. Eu falei, cara, não tô mais dura. Que legal. E aí, quando eu entrei no carro, aí eu fui pegar o processo, era físico, todos eles. Peguei um dos processos e falei, gente, com uma petição eu vou resolver isso aqui. Coisa de Deus, Carneiro, literalmente. Porque aí eu falei, peraí, agora deixa eu ver o precatório para saber qual era o valor. Quando eu peguei, eram 18 milhões. E eu falei, não, peraí. 2% da conta. 2% é melhor do que o salário. E eu falei, cara, inacreditável. Com 20 dias, eu tinha 360 mil na minha conta. Olha. E aí eu falei, achei meu nicho. Falei, agora minha empresa vai sair. Só que por conta do meu próprio estágio, eu fiz muito conhecimento no setor de precatórios. E de lá saiu, eu tive um sócio, né? Aí ele se aposentou e a gente trabalhou um ano junto e depois eu segui carreira solo e ele também. Mas assim, foi tão surreal aquele cara lembrar de mim, me oferecer um salário que para mim já estava muito bom. Se ele não falasse das comissões, eu ia estar mega feliz com os 4 mil, porque eu não tinha noção do conhecimento que eu tinha adquirido. Agora, eu só fui parar na procuradoria porque escritório nenhum quis me dar emprego, quis me dar estágio. Impressionante, porque, você sabe, eu comecei já tarde, comecei a faculdade com 32 anos e com 35 chegou a época do estágio e todas as portas para mim se fecharam. E eu costumo dizer que teve uma experiência que eu tive que eu fui chorando para casa. Eu estava mal, não sabia como é que ia terminar a faculdade, já não tinha mais grana para pagar.
E eu cheguei naquele dia e falei assim, Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de um estágio para continuar pagando. E aí eu fui, um escritório me chamou. Quando chegou lá, eles tinham me chamado por engano. E aí ele falou, a gente não contrata ninguém da sua idade, eu pensei que a senhora ia se consultar com algum advogado. Eu falei, não, eu vim para a vaga que vocês me chamaram, né? Eu mandei o currículo e vocês me chamaram. Infelizmente para a sua idade não dá. E ali eu entendi que quando uma porta se fecha, Deus abre um portal. Exatamente. E aí eu conversei na época com Madeira, o professor, né? Eu falei, Madeira, ninguém quer me dar um estágio. Ele falou, para de palhaçada e vai estudar para as procuradorias, lá que você vai aprender a advogar. Aí nunca mais eu vi Madeira. E assim, eu queria ter a oportunidade de encontrar o Madeira para falar para ele. Eu falei, cara, você não tem noção do que você fez na minha vida. Porque eu passei para PGE e para PGM, mas eu tive que optar, eu fiquei na PGM. E lá foi muito engraçado, porque os escritórios comuns fecharam as portas, né? Mas a PGM fez um coquetel para me receber e receber os 100 primeiros colocados. Eu passei, acho que em 22º lugar, não lembro, né? Porque eu queria tanto um estágio, eu queria aprender. Cara, era a minha última chance, assim, literalmente, na minha cabeça. Eu falei, eu não vou estudar 5 anos para ter que fazer uma outra faculdade, porque ninguém me deixa estagiar. E eu falei, não eu preciso... Cara, não é para isso que Deus me trouxe aqui. Né? E interessante que a todo tempo Deus falava que ia colocar um nicho, que ele ia me fazer especialista em alguma coisa. E eu me especializei em precatórios, porque não tem curso, não tem... O que tem é muito superficial, enfim, não dá aquela coisa de você saber negociar, do cálculo, não ensina quanto tempo você vai... Como é que você vai saber quando aquele precatório vai pagar? Né? Então, assim, você pode vender qualquer um vende. Você vai dizer, olha, esse precatório paga ano que vem. Aí, daqui a pouco, você está com um papel que alguém te vendeu, só vai pagar daqui a 10 anos, entendeu? E tem uma outra coisa importante, que, aliás, seu depoimento é lindo, né? Porque esse é o mote do programa mesmo, é transformar vidas. Veja como a sua vida foi transformada, literalmente. Né? Agora, é bom você falar também, Márcia, que é um mercado também que tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Porque tem muitas transações aí, tem muito picareta. Muita coisa. Então é importante, coisa. Né? Sim, porque na verdade o que acontece? As pessoas se aproveitam de... Para a gente mesma, como empresa, a gente teve recentemente lá um prejuízo de quase 1,5 milhão. Porque assim, checamos tudo, tiramos todas as certidões e o cara era idêntico ao autor do processo. E a gente pagou esse precatório. Né? Claro que assim, pagou na conta do cara e não era o cara, né? Então assim, a gente está numa guerra com um banco agora, porque, enfim, a gente pagou numa conta daquele cara. Ninguém paga 1,5 milhão para o teu amigo, para o fulano, para o ciclano, né? Para a conta do cara. Então, quer dizer, a gente paga na quinta e o banco na sexta-feira deixa ele transferir o dinheiro sem uma conta que foi aberta há 7 dias. Aí você vê, com todo o due diligence que vocês fazem, que é espetacular, ainda imagina para quem não tem experiência. Pois é. Então é um mercado que muita gente fala, vamos... E sempre tem aquela, né, do amigo, que é o titular do crédito. Então tem que tomar muito cuidado com isso. É um mercado promissor, um mercado, né, pujante, mas também arriscadíssimo, né? E está na moda, né? Está na moda, tipo, com a lei de compensação, tanto para a Receita quanto para o Estado do Rio de Janeiro, que está em curso agora, então está na moda. Então todo mundo entra dizendo que é especialista. E aí o que eu estou vendo? Eu estou vendo muito advogado falando para o seu cliente comprar, o próprio advogado, tá? Para comprar precatório sem deduzir os descontos. E aí o cara acha que o empresário, na verdade, acha que vai abater da dívida dele 5 milhões, quando tem o desconto vai lá para 3 e pouco. O cara perdeu 1,3 milhão aí, e o valor que ele tinha que pagar no precatório era bem inferior a isso, porque tinham que ser debitados os valores, entendeu? E, enfim, tem muita gente fazendo besteira no mercado, mas, assim, tem muita gente séria também. Sim, mas são poucos. E é o seu caso, né? Então, eu ia até passar essa pergunta mais para frente, mas eu já vou passar logo agora. Como é que você vê o cenário de precatório no Brasil? Como é que a Totality atua? Então, eu digo que a gente aprende a nadar de braçada, né? Porque a gente está no meio de uma emenda que levou o atraso do Rio de Janeiro de 4 anos para 13 anos. Porque o Rio de Janeiro pagava 2.600 bi, e esse ano, se não fosse a emenda, pagaria 3.700 bi por ano. Né? Essa história de que o povo diz que precatório não paga, tudo mentira, né? Então, o que a gente faz? Por incrível que pareça, essa é a hora do investidor comprar, porque fica barato. E a gente sabe que a emenda, que, enfim, que
ocasionou isso tudo, 90% dela é inconstitucional. Então, quem está com a gente no mercado, foi como foi a PEC 113, a 114, a emenda, né, 113 e 114, que foi para os federais, e a gente falou, vai cair. Caiu em 1 ano e meio. Né? Eu já passei por 9, Carneiro. Então, assim, já passei por 9 emendas constitucionais, 5 foram aprovadas, né? E 4 caíram por terra, não chegaram nem a virar emenda, não passaram de PEC. Então, assim, é um mercado que, se você não souber lidar com isso, é um mercado perigoso, né? Porque você pode apostar as suas fichas nele e daqui a pouco você ter um grande problema. Mas o que eu, como empresa, faço? Eu tenho um investidor lá e eu me comprometo a vender, se ele quiser sair agora. Por exemplo, você comprou um precatório comigo hoje, né? Daqui 1 ano você fala assim, Márcia, eu estou com medo, esse negócio da emenda, não sei se isso vai cair ou não. Esse cara consegue o dinheiro dele de volta e mais uma rentabilidade do período. A gente consegue repassar isso, porque a gente não vende só para pessoa física. A gente trabalha com fundos de investimento, com banco e tal. Então, cada um tem um perfil. E o fundo de investimento, ele entende que essa é a hora de comprar. Entendeu? Ele compra barato, né? E aí ele aumenta a rentabilidade dele. E aí, quando isso tudo volta ao normal, a gente vive numa corda, né? Você sabe, olha, então, o que a gente vai fazer agora? Vamos para os precatórios de regime comum, que pode fazer isso também, que não foram alterados. Está no regime comum, você pode ir lá comprar. Nosso problema está, a PEC, na verdade, ela atingiu muito o regime especial, que é o estado ou município que paga parcelado, né? Então, esse você tem que fazer conta para comprar hoje, entendeu? Mas aí existem estados que têm lei de acordo e que aí acaba dando uma fila para lei de acordo. Rio de Janeiro tem também, mas ele abre uma vez por ano. São Paulo é permanente, mas Rio de Janeiro não. Assim, nessa brincadeira, para a gente poder oferecer para quem nos procura hoje uma carteira bacana, hoje a gente está em 8 estados. Por quê? Porque você consegue, Rio de Janeiro está ruim, mas tem uma coisa melhor aqui em São Paulo, tem um município legal no Acre, entendeu? E assim a gente vai administrando, construindo a carteira do investidor. Entendeu? Só para quem não conhece bem essa dinâmica do precatório, o precatório ele pode ser municipal, estadual ou federal, a depender da origem desse crédito, né? Então, por isso que ela está falando dessas negociações em todo o Brasil. E vocês fazem todos esses tipos de serviços lá? Todos. Estado, município, União. Eu digo que se vento virar precatório, a gente vai inventar também. E aí, tanto para quem compra, para quem vende, vocês fazem toda também, essa intermediação também. E a gente também adquire, né? Adquire. Para a empresa também. Então é importante, você fica ligado aí. E eu ia perguntar alguma virada de chave na sua vida, mas pelo que eu percebi, essa virada de chave foi talvez a mais importante da sua vida? Então, essa foi a mais importante. Mas como empresa, a virada de chave foi assim... É muito doido, né? Porque eu vendia precatórios de 500 mil, 300 mil, 1 milhão, né? Não passava disso para pessoa física. E aí um dia, eu preciso... Assim, não tem como eu não falar de Deus nesse momento, porque foi um propósito que eu fiz. Claro né? Que tem que falar. E eu falei, Deus, eu quero mudar a cara da Totality. Eu quero que a Totality compre os precatórios de 80 milhões, de 100 milhões, de 200 milhões. Eu quero ver isso na mesa da Totality. Porque o mesmo trabalho que eu tenho com esses, eu tenho com os outros. E aí eu fiz um propósito com ele, né? Eu falei para ele que se ele me desse a oportunidade de negociar esses precatórios, que eu daria algo para a casa dele, né? Eu digo que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber, né? Exatamente. E aí, 15 dias depois, aparece um precatório de 80 milhões. Né? E aí era um fundo que eu estava com 8 fundos naquela época e levei para 8 fundos. 7 negaram, mesmo tendo meu parecer de compra favorável. E aí, no 8º, eu falei, cara, eu vou chamar o diretor e vou conversar com ele antes. E expliquei para ele, eu falei, olha, por conta disso aqui, a gente consegue uma rentabilidade muito menor, que a gente vai pagar muito menos. Se você conseguir aprovar isso no comitê, cara, vocês vão pagar um negócio para receber 5 vezes mais, enfim, em 2027, vão receber ano que vem, né? Olha. Muito legal. E aí ele falou assim, então tá, faz aí o parecer. Né? Eu fiz o parecer, ele falou, me entrega. Aí eu fiz o parecer, imprimi o parecer, dobrei o meu joelho e fui orar. E aí mandei para ele, né? Isso era mais 11 e pouca da manhã, 4 e pouca da tarde, ele me liga, olha, eu não sei o que você está me fazendo fazer não, Márcia, vou falar um negócio para você, mas está aprovado, vamos comprar. E aí, foi uma impressão assim que eu tive, falei, virei minha chave. Vou dar um boom no mercado.
né? E foi o que aconteceu. Porque, assim, eu reduzi um pouco, porque, assim, eu tinha um fluxo muito grande de precatórios medianos, eu consegui reduzir um pouquinho esse fluxo para focar nos maiores. Aí, acabou. Aí a gente voou. E aí a gente fechou com esse fundo, vieram mais 2 e tal. E aí os outros fundos que não compraram essa leva, porque depois desse... Aí é impressionante. Você faz o primeiro e vem, né? E aí hoje eu falo assim, olha, não tem como você ouvir falar de precatório no Rio de Janeiro se não ouvir falar da Totality. Porque é como se Deus fizesse assim, ó, soprasse o nome, sabe? Uhum. E é muito legal isso. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. E foi no fogo, né? Foi um negócio foi uma louco, né? escolhida, claro, né? Tem toda a sua competência, a sua dedicação, que eu sou testemunha, ela sempre foi assim, desde a época da faculdade. Sempre muito comunicativa, muito estudiosa. Obrigada, Carlinhos. E perseverante, né? Obstinada. 12 provas da ordem, né? Mas perseverou e conseguiu. 12 provas. E engraçado que eu estava começando a trabalhar com precatório e ainda não tinha carteira, né? E eu falo para Deus assim que às vezes eu vejo algumas pessoas que estão começando agora, né, que desistem na terceira e na quarta, e eu entendi que as minhas reprovações eram para me dar experiência com processo civil, com direito público, porque eu tive que estudar muito para passar. E assim, eu terminei com CR 9.2 da faculdade, né? Então, é aquela coisa, eu acho que você sai altíssimo, assim... né? Eu nunca estudei para a primeira fase, eu tenho 2 recordes. 11 aprovações na primeira fase e 11 reprovações na segunda, né? Na segunda fase. Uhum. Né? E eu falo, cara, todo mundo temia a primeira fase. Eu nunca estudei para a primeira fase, porque eu tinha uma base legal, né? Mas a segunda fase eu travava de um jeito que era surreal, né? Cara, eu desenvolvi síndrome do pânico, porque eu não conseguia aceitar. Eu sabia, eu gostava, né? E assim, muitos advogados, assim, eu tinha... Você sabe, eu falo pra caramba, né? Se deixar, eu falo o dia todo aqui. Eu tinha um comercial muito legal, eu fechava alguns contratos já e fechava parcerias com advogados que assinavam as peças pra gente e tal. E assim, esses advogados me davam 10%. E eu ficava louca com aquilo. Eu falei, cara, eu não vou morrer na mão desses caras. Eu falei, Deus, tu tem que fazer alguma coisa, né? E assim, a minha situação financeira era surreal, né? E meu marido, na época, ele falou, cara, você não vai conseguir muita coisa, Márcia, pelo amor de Deus, bota o pé no chão, 30 mil advogados ganham 5 mil reais. Eu falei, não é essa a minha promessa. Deus falou que vai me deixar rica com a advocacia. E ele falava, você tá maluca. E olha, o seu depoimento é sensacional, porque as pessoas, e isso a gente bate muito nessa tecla aqui no programa, as pessoas veem o hoje, mas não vê a trajetória, né? Então acha que todo mundo foi fácil, que já nasceu assim, que foi da noite para o dia. Nada. Não, tudo tem uma trajetória. E eu vou te fazer uma pergunta, qual é o papel que Deus tem na sua vida? Vou te Agora falar, você abrir seu coração. Vou te falar, Deus tem o papel de me direcionar para onde eu vou, não vou. Hoje eu entrego a minha vida para Ele e Ele faz o resto, tá? É claro que assim, eu tenho que me movimentar e tudo, mas hoje eu não dou um passo sem perguntar. Eu vendi 25% da Totality tem 2 anos, né? Eu não queria vender, tá? Não queria vender e assim, mas Deus falou, você precisa de alguém no mercado financeiro. E o meu sócio é do mercado financeiro, era meu investidor, né? E foi tão louco assim que eu pedi 3 sinais a ele. Eu falei, me dá 3 sinais para eu saber que é tu que está falando comigo. E ele respondeu os 3 sinais. Eu falei, não tem jeito, vou vender. Mas assim, por quê? Porque eu sabia muito o direito. Mas o mercado financeiro... É outro mercado. É outro mercado, outra entendeu? praia. E assim, a gente tem que aprender a delegar, né? E o resultado? Foi fantástico. Foi fantástico. Por quê? Porque eu via que eu deixava dinheiro na mesa. Entendeu? Então, assim... na grande verdade, a rentabilidade que um precatório dá para o investidor é muito mais que qualquer banco dá e com um risco desse tamanho, né? O risco é mínimo se você tiver se você estiver comprando num local decente, né? Agora, o meu sócio, ele veio para abrir outras portas em outros fundos e tal, e recentemente levar a gente para fora. Eu estou indo para Portugal. Uma outra caixa, uma outra experiência. Isso, eu estou indo para Portugal para fechar alguma coisa por lá, com precatória também. Ele já levou uma pontinha para os Estados Unidos. Está indo para lá também. Tudo por plataforma. A gente vai por plataforma, né? Enfim.
Porque tributa cá, não tributa lá. A gente continua vendendo por aqui. E as pessoas... Está quase pronta a plataforma, mas é algo assim que não passava pela minha cabeça. E quase que eu não consigo marcar com ela, né? Porque ela já vai amanhã para Portugal. Então ia ser só depois do regresso, né? Então conseguiu. Então hoje que seja feita a vontade de Deus na sua vida. De Deus, né? É isso, é o que eu falo para ele. Mas tem um outro lado também, assim, que eu tenho, que Deus me incomoda muito para que eu coloque isso em prática já, né? Eu tenho um sonho de um instituto, porque eu também aprendi que não pode ser só para mim. Deus virou a minha chave, virou a minha chave. Eu cheguei em lugares que eu não imaginava. Eu vivo coisas hoje que eu nunca nem cheguei a sonhar, porque eu nem sabia que aquilo existia, né? E hoje, por isso que a Bíblia diz que os sonhos de Deus, né, são melhores que os nossos. Porque tem coisas que você não sabe pedir porque você nunca teve conhecimento que existia. E Deus fez isso comigo, né? Deus me levou para lugares que eu nunca imaginei e fez homens grandes, inclusive, respeitar o meu conhecimento. Eu sentei com advogados e falei assim, agora, Jesus, o que eu falo aqui? E aí eu falei para ele, toma a minha voz agora e toma o comando. Impressionante como a reunião fluiu e você sai dali com 2, 3, 4 contratos assinados. É surreal, é surreal. É o que eu falo, eu não caminho sozinha. Eu entendi que se ele está na frente do negócio, o negócio acontece. Eu assim, eu não estou aqui para falar de mim, né? Mas você sabe que o projeto Transformando Vidas e Carreiras também nasceu da vontade de Deus, né? Da gente retribuir. Eu assisti lá a sua pregação toda de Jonas. Assistiu e ela é uma grande colaboradora do projeto, então desejamos também sucesso a você. Amém. E conte conosco se você precisar. Tá? Obrigada pelo carinho. Então, e vamos falar do seu programa já, né? Mas o fato de você ser mulher gerou desafios? Muito. Ser mulher e, assim, na idade que eu tenho também, né? Eu acho que o meu maior desafio foi alguém acreditar que na minha idade a gente ia chegar a algum lugar. Primeira porta fechada foram os estágios. E aí depois, esse meio de precatórios, de negociação de ativos de um modo geral, que hoje eu enxergo o judiciário como... O judiciário, ele é hoje, assim, tem diversos tipos de processos que podem ser negociados. E é para isso que eu estou estudando, a gente vai além do precatório, né? E esse respeito de autoridade, se você não estagiou num grande escritório, se você não vem de uma família, de alguém que é do meio, conquistar esse espaço foi muito difícil. Mas é por isso que eu te digo que, assim, Deus sempre criou oportunidades. Como é que pode eu fazer um favor para um cara que me levou para dentro de um banco? E esse cara de dentro de um banco, hoje ele fala, precatório, só conheço uma pessoa que resolve. A Marcinha. Hoje é meu amigo, né? E eu vendo para esse banco hoje ainda. E na época eu falei para esse banco, vamos botar um tele, vamos fazer assim, eu sei onde está, eu sei fazer. E ele foi o primeiro a falar assim, de jeito nenhum. Ele já tem aqui, vai lá para fora e faz a tua empresa e vende para a gente. Aí eu olhei para ele assim, aí eu falei, cara, é verdade, né? Aí ele falou, você já está ganhando para isso, vai, voa, né? E esse cara hoje me indicou assim, ele é uma das pessoas que me indicou diversas pessoas de conhecimento, do mercado grande, né? Então hoje eu sento numa mesa de um advogado de nome, que assim, o meu nome está ligado a precatório, né? Mas tem uma turma que né? Que é ministros, desembargadores e os advogados que trabalham para esses caras e tal, era sempre assim, de onde vem essa mulher? Quem é essa mulher, entendeu? Só que impressionante, nenhum deles sabia falar o que eu sabia, sabe? Tipo, eles não tinham o conhecimento do crédito. O Rio de Janeiro teve lei de compensação em 2010 e 2012. E o tanto de besteira que foram feitas dentro desses processos, e por isso as compensações não homologavam, né? E aí eu comecei a ganhar dinheiro dando parecer para que aquele processo se resolvesse. Olha que loucura. E eu falei, gente, que doideira. Eram coisas assim que ia acontecendo, né? E às vezes eu falava para esse meu amigo, eu falava assim, eu falei, cara, tu fala coisas que eu não sei nem se eu vou resolver. Ele falou, vai, lê o processo, vai lá. É precatório, cara, tu vai dar um jeito. Se você não resolver, entendeu? Ninguém resolve. Sabe, isso é muito legal. E não é assim, tem gente que saca também. Mas assim, cara, Deus, ele nos torna especialista. Impressionante. Eu vou dar o curso agora, tá? Agora eu vou ensinar
o que eu aprendi. De verdade. Eu não vou dar o curso meia boca, não. Vou ensinar a negociar, vou dizer o caminho dos fundos de investimento, dos investidores, vou dizer como faz o cálculo. Vou dar o curso. Que bacana. Estou gravando. Tá gravando? Estou gravando. Deixa acabar que aí eu... Mas vai ficar bem legal. Porque, assim, até gravando o curso eu choro, né? Porque eu falo, Deus, olha eu aqui. Que bacana. Muito legal. E você hoje é uma inspiração, né? Para muitas pessoas, para muitas mulheres. Pessoas que até não te conheciam, que vão estar te assistindo, passam a se identificar com a tua história, sim. Conhecer, caramba, não conhecia, né? Porque você já é muito conhecida, mas por mais que a gente seja conhecido, sempre tem alguém que tá vendo pela primeira vez, né? Você sabe o público que mexe comigo, assim, que eu gostaria de ser mais conhecida entre eles? O pessoal que está fazendo a prova da OAB. Isso marcou tanto a minha vida, essas 12 provas, que eu queria que eles vissem que é possível a gente chegar em qualquer lugar. Porque se a gente desiste... porque você está num país que tem 100 mil advogados. Se eu fosse ouvir tudo que eu ouvi, eu tinha pego o diploma de bacharel e nunca teria feito nada na minha vida. Eu já saí de reuniões, assim, de família, inclusive, né? De falar assim, cara, muda de profissão, vai montar uma loja de roupa, nada contra. Mas eu tinha estudado. Mas entendeu? Você sabe que tem muitos estudantes que assistem o programa, né? Então, entendeu? Fala aí a mensagem para eles. Qual a mensagem é que não você deixa para desistir, eles? entendeu? É não desistir, porque, você veja, estudando para a OAB, eu ganhei uma bagagem surreal, porque, assim, os cursinhos de OAB eu fiz com o Pedro, fiz com você, Nossa, eu passei em tributário. Eu digo que todo mundo que passa tributário tem uma pedrinha de brilhante na carteira. Não é? Tem uma Tributário, é da elite. Tem uma estrelinha. Desculpa as outras matérias, mas olha só, tributário é elite. É quem gosta, Nós né? somos suspeitos de falar. Não é? E aí, então, essa é a mensagem que você deixa para os profissionais? Não desista, porque é possível. Não deixar o desânimo bater, não porque pode. bate, viu, pessoal? Bate para todo mundo. Inclusive para mim, eu chorava 3 dias e levantava de novo. E bate sempre, a vida inteira, Sim. não é só no início, não. Às vezes você está cansado, às vezes você está exausto, ou às vezes se decepcionou com alguma coisa, né? Sim. E aí o cansaço bate. Se você pudesse retornar ao passado, se eu te desse um WhatsApp mágico, você pudesse mandar uma mensagenzinha para Márcia Gurgita, de 18 anos, 19, o que você falaria para ela? Então, chamaria para um café? Senta aí que eu tenho muito para te falar. É muita coisa. Deu certo aqui, mas você podia ter antecipado isso, né? Você podia ter começado mais cedo. Eu queria ter começado mais cedo, mas assim, foi muito louco também, que eu nunca pensei em ser advogada. Mas nunca é tarde né? também, Nunca é tarde. Só se mas se eu queria você ser pudesse bailarina, mudar. né? Você queria ser bailarina? Eu fui bailarina profissional, foi? na verdade. Essa parte eu não sabia. Não, então fui. Até os 17 anos. É mesmo? Então, novidade para mim, tá vendo? Fui, aí depois engravidei. E aí fui Minha ser filha esposa. adora balé. 6 para 7. Engraçado que o Brasil, ele não tem essa coisa. Então, eu passei aos 10 anos num teste para aquela companhia do Royal Ballet de Londres. Só que tinha que ir para Londres, né? E aí minha mãe surtou, e minha mãe falou, não, você não vai. E eu fiquei entre ficar com a minha mãe e ir também, mas eu só tinha 11 anos, Gente, então... que história, essa eu não legal, sabia. né? Eu não sabia. E aí, só que depois que eu fui mãe, eu também me encontrei. Né? Pensa num negócio que é legal. Você hoje tem 3 mãe. filhos, Tenho né? 3. Quer mandar um beijo aí para eles? Quero, Mamãe claro. tem Meus que filhos, mandar, Felipe, né? Júnior e Milena, não é? Dá um beijo aí para eles. Quero sim. Milena está fazendo medicina, Felipe toca a empresa comigo e com o meu sócio. E o Juninho lá tem empresa, faz negócio de trader, essas coisas também, né? Todos eles, graças a Deus, bem encaminhados. Todos já adultos? Todos já adultos. Eu sou avó, Carneiro. É avó? Eu tenho 3 netos. É mesmo? 3 netos. Que Gigi, alegria. Estherzinha e o Bernardo. Diz que vovô é a parte boa da mãe, né? Então, não tem apurrinhação, é só se eu pudesse, alegria. eu nascia como avó, entendeu? Tipo, já pegava o filho pronto, já vinha como avó. Porque deu trabalho, você entrega para o pai e para a mãe, né? E o bom é que você pode estragar, não é o seu filho, né? Não é o seu filho, né? Esse é um problema da mãe, né? Não é? Eu teria feito, na verdade, eu queria ser bailarina, né? Como eu te falei, mas assim... Não, bailarina você foi, né? Fui, mas não... Você mas queria eu queria seguir carreira como bailarina, isso, né? seguir carreira. Você foi bailarina profissional? Profissional, Caramba, carteirinha de dança e tudo. Foi sapateado, balé clássico, balé moderno, que tudo que você imaginar, eu dançava. Aí depois veio a época da lambada, ganhei um monte de concurso de lambada, dei aula de lambada. Que legal, Márcia. Bom, e eu queria apresentar a vocês
a nossa série sobre educação financeira. Então, se você quiser ajudar o nosso projeto social, nós temos esses 3 e-books de educação financeira para crianças, jovens e casais. E junto com esses e-books existem também os mini-cursos. Então, se você tiver interesse em ajudar o nosso projeto social e, ao mesmo tempo, se atualizar um pouco mais, conhecer um pouco mais de dicas valiosas sobre educação financeira, está aí o link para você e você pode acessar toda a programação lá. Tá bom? Muito obrigado. Gosto muito. Então, essa Até pergunta hoje tem um aqui, requebrado. É mesmo? Não perde nunca, né? Só que, assim, as dores, né? Se dançar uma hora, 2 horas de fisioterapia. Não é? Mas me diz uma coisa, então eu vou te fazer essa pergunta pro forma. Você pensou em desistir alguma vez? Então, pensei. Pensou? Pensei em desistir, mas assim, eu 5 estava... minutos depois já desistiu da desistência. Isso aí. No 10º exame da prova da ordem, que eu passei no 12º, no 10º exame da prova da ordem, eu tinha certeza que eu ia passar. Saí de lá super empolgada e tal. E aí, era 6 a nota, eu tive 5,98. Ai, né? Fez recurso e nada. Não deu nada. Recurso não deu nada. E aí, eu falei, cara, isso não é para mim. Fiquei com raiva de Deus. Eu falei, quer saber, não quero mais saber de igreja. E Deus não fala comigo de jeito nenhum, de jeito nenhum. E chamei a minha pastora na época, eu falei, olha, eu estou me afastando e tal, e pererê, e eu não quero mais, né? Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de OAB, eu vou arrumar alguma coisa para fazer para ganhar dinheiro, e seja o que Deus quiser. Uma semana depois, o meu filho Júnior, que é o meu filho do meio, fica reprovado não, em recuperação em 6 matérias. Como ele era bolsista da escola, que uma amiga minha tinha arrumado a bolsa, que a gente não tinha grana para pagar colégio, mas a gente era bem relacionado. E aí essa minha amiga deu a bolsa para os 3. E aí eu falei, cara, você já é bolsista, como é que você fica em recuperação em 6 matérias? Isso não é normal. Vim brigando com o meu filho da escola até a minha casa, em Vargem Pequena. E ele subiu chorando e eu fui fritar um ovo para ele almoçar, que era o que tinha naquele dia para comer, ovo, arroz e feijão. E aí, quando eu estou fritando o ovo, Deus fala comigo, sobe, que teu filho vai tomar chumbinho. E eu falei, palhaçada, eu nem compro chumbinho, né? Deus falou pela 2ª vez comigo, sobe que teu filho vai tomar chumbinho. Na 3ª vez, Deus gritou, sobe! Né? E aí eu, em vez de subir, eu falei, Júnior, desce que o almoço está pronto. E ele desceu chorando muito. Na 4ª garfada, meu filho fala, mãe, minha barriga. Ele tinha 16 anos. Eu falei, o que houve, Júnior? O que houve? Ele falou, eu tomei chumbinho. Gente. Carneiro, eu peguei o carro, fui socorrer o meu filho. E quando eu entreguei o meu filho no hospital, enfim, eu saí com o meu carro, parei numa blitz, que eu já não queria uma ajuda de um policial, enfim. Aí eu ia acabar batendo com o carro, né? E o meu filho agonizando atrás, eu queria segurar o meu filho. E a gente entrou na viatura e o cara voou com aquela viatura. A gente abandonou meu carro na Estrada dos Bandeirantes e fomos para o Hospital Lourenço Jorge, que ele não tinha plano de saúde. Ele já ligou dali mesmo da viatura, eu estou chegando com um adolescente que tomou chumbinho assim. Quando eu cheguei no Lourenço Jorge, meu filho estava já daqui para baixo já não mexia mais, né? E ele só falava, calma, mãe, desfaleci, voltava, e a gente entreguei para a médica e botei a mão na cabeça. Quando eu botei a mão na cabeça, Deus falou comigo assim, agora você acredita que eu falo com você? E ali ali foram 4 dias, meu filho entrou em coma, né? Meu filho ficou cego, e foram 4 dias de desespero. No 3º dia, meu filho teve uma parada cardíaca, e o médico mandou me chamar, né? A minha amiga viu tudo, que era a Cristiane, que, enfim, ela conta isso hoje, assim, que é surreal. Enquanto a Cris subiu porque ela tinha um conhecimento no hospital, para ver o que estava acontecendo com o Juninho, eu estava lá embaixo e eu comecei a sentir como se estivesse arrancando algo do meu peito, assim, um negócio muito louco. E Deus falou muito comigo ali. E eu fui para o banheiro do Lourenço Jorge, eu senti que Deus estava levando meu filho. E eu baixei, você imagina um banheiro de um hospital público, né? Eu baixei a tampa daquele vaso, dobrei meu joelho e falei assim, se tu salvar ele e me entregar do jeito que tu me deu, eu nunca mais olho para trás. E aconteça o que acontecer, eu te levo comigo a vida toda. Aonde eu for, eu vou falar quem é o Senhor.
Enquanto isso, o Júnior estava tendo a parada cardíaca e, enfim. A minha amiga, o médico chegou a cobrir o Júnior, cobriu o lençol, saiu da sala, sacudiu a Cristiane, achando que a Cristiane era a mãe, que era minha amiga. Sacudiu a Cristiane e falou assim, o que você fez com ele? Porque o hospital estava achando que meu filho sofria de maus tratos. Né? E a gente nunca entendeu o porquê que Juninho fez isso. Nem ele mesmo hoje, a gente pergunta, ele fala, mãe, não sei, eu estava tão desesperado que eu fui e tomei o chumbinho. Né? E esse chumbinho, ele tinha comprado para matar rato. Só que eu não sabia. Né? E aí compraram escondido porque eu não gostava de comprar veneno e tudo, enfim. E aí o médico mandou, enquanto ele sacudiu a Cristiane, eu estava lá embaixo orando no banheiro, o Júnior volta. O Júnior voltou, enfim. Aí mandaram me chamar, enfim, conseguiram reanimar e tudo, mas o Júnior ficou 5 minutos morto. Né? E aí o médico me chamou e falou assim, mãe, eu preciso te dizer que se você não crê em milagre, você vai levar um para casa. Aí eu falei, ele só está aqui porque ele é um milagre. Né? Aí ele falou, mas a gente não sabe como vai ser, quais sequelas vão... Porque ele ficou 5 minutos morto, sem oxigenação. Qual é o nosso maior medo? Ele já não mexia daqui para baixo e estava cego. Né? Então, a cegueira a gente tem certeza que talvez não seja possível reverter, mas a gente também está com medo dele ficar paraplégico. Porque o chumbinho ele vai enrijecendo os órgãos e eles usam tal de carbóxido, né, que é para puxar. Só que como o Júnior comeu, o chumbinho foi para a corrente sanguínea. E aí os órgãos, né? E eu falei assim, doutor, deixa eu só entrar lá no CTI. E ele falou, mãe, seu filho está entubado. Eu falei, me deixa entrar. Né? E aí eu entrei, ele veio comigo, mais 2 enfermeiras. E ali Deus falou comigo tão forte, Carneiro, tão forte, que é o que eu falo assim, ainda que eu passasse a minha vida inteira agradecendo, não estava bom. Porque eu botei a mão nos olhos do Júnior e falei, Deus, me devolve do jeito que tu me deu. Botei a mão nas pernas e ali eu chorava, orando. E a minha mão pegava fogo, meu braço daqui para baixo, assim, ficou vermelho. E os médicos, o médico que estava e as enfermeiras começaram a chorar com pena de mim. Você via a cara que ele botava assim, tipo, meu Deus, essa mãe e tal. E aí, quando eu acabei de orar, eu fui enxugar. Não tem como eu não me emocionar. Não, eu tô achando você forte demais para contar essa história do jeito que você está contando. Tem jeito. Não tem jeito. Você é uma mulher muito forte. E aí eu fui enxugar as lágrimas, as minhas lágrimas que tinham caído no meu filho, e cheguei no rostinho dele, assim, né? E quando eu cheguei no rostinho dele, ele abriu os olhos. Aí o médico gritou, saiu do coma, saiu do coma. Eu falei, peraí, doutor, peraí, que agora é comigo. Peraí, 2 minutinhos. E eu vi que ele olhou para mim, né? Porque ele, antes de ele ir para o CTI, que ele já estava cego, ele ficava assim, me procurando. E ele olhou, ele abriu o olho e olhou para mim. E aí eu falei, Juninho, acompanhe o meu dedo se você estiver vendo. E fui com a mão para lá e o olhinho dele acompanhou os meus dedos, né? E aí eu falei assim, aperta a minha mão 2 vezes, se você está entendendo o que eu estou falando. Ele fez 1, 2. Aí eu falei, filho... Aí o médico começou a chorar, o médico ajoelhou, a enfermeira já foi um rebuliço, né? E foi isso que mudou a minha vida. Esse foi o meu marco com tudo, assim. Foi quando Deus falou assim, agora chega, vamos embora. E eu falei, filho, devagar, tenta mover as suas pernas. Ele falou para mim que o desespero dele foi tão grande que ele puxou as 2 pernas, assim, veio aparelho e tal. O médico falou, meu Deus! E foi, enfim, foi surreal. E assim, literalmente um milagre. O Júnior saiu dali sem nenhuma sequela e saiu dali para ser militar e paraquedista. Eu falei, escuta aqui. No primeiro salto que você der, se você não abrir esse paraquedas dessa vez, eu mato você. Olha, que história. Estou aqui também, isso me emocionei que eu resumi, aqui junto tá? com você. Porque se deixar aqui, eu abro o bocão. Aí não dá para te contar, entendeu? Nossa, você é uma mulher muito forte e Deus realmente fala conosco, né? Deus fala conosco. A força está no Deus que eu conheci, assim, que é... Eu entendi que ele é pai, entendeu? Eu entendi que é muito mais do que só uma força, só uma energia. E vamos falar do seu programa? Bora. O programa... Como é que Madrugada da Bênção. Madrugada da Bênção. Conta pra gente, como é que nasceu a ideia desse programa? Um amigo meu, Tuca, que fez... Eu não sei se você sabe, né? Eu tenho uma gravadora gospel. Agora eu tô sabendo. Que é a Totality Rec. Né? Uma é Precatórios e essa é a Totality Rec. E aí o Tuca produziu umas músicas, Tuca Nascimento, da família Nascimento, enfim, eles são muito conhecidos no meio gospel.
E aí o Tuca falou, cara, vamos fazer um programa de rádio e tudo? E aí ele, né, me levou na 93 FM. Tudo a ver com você, né? Que você fala assim... Falo pra caramba. Não, pra caramba não. Você fala de uma forma muito espontânea. E aí ele falou assim, vamos fazer um programa de rádio, Márcia, contar a tua história, contar a história da Totality e tal. Ele falou, cara, tem tanta gente que precisa ouvir e tal. Ele falou, só de ouvir a tua história me inspira. Aí eu falei, sério, Tuca? Eu falei, tá bom, vamos ver. E aí só tinha um horário, de 2h45 a 3h45. E aí o Tuca falou, Márcia, só tem esse horário e tal. Eu falei, Tuca, é profético? É a madrugada, é quando o cara perde o sono. Aqui. Eu falei, gente, não tá fazendo nada para ganhar dinheiro, ao contrário, porque a gente paga. Sim. Né? A gente está fazendo para alcançar vidas. E é impressionante, Carneiro, a volta, o retorno que isso dá. A gente receber mensagem da pessoa, porque assim, o programa é gravado, mas eu deixo o WhatsApp ligado em tempo real. E como é que a pessoa pode assistir? Fala pra Ouvir na 93 FM, ao vivo. 93 FM. 93 FM, pode botar ao vivo. 2h45. 2h45 Depois da fica manhã. disponível em algum lugar? Não fica. Não fica. É de 2h45 a 3h45. Tá. De sexta para sábado, de sábado para domingo. E assim, a gente diz que oração da madrugada, né? Que a fila é menor, né? Mas é legal que eu levo convidados e tal. Eu levo a minha pastora presidente, que é a pastora Silvana, que assim, é uma mulher de Deus, que é referência na minha vida espiritual também. E é legal porque você vê que vai fluindo. A gente chora, a gente sente a presença de Deus no estúdio e é muito doido. Não, mas a tua história emociona. Eu Né? me emocionei aqui com você, que eu estou aqui segurando, né, também. É surreal, surreal. Então, mais uma vez, só para o pessoal saber, Rádio 93 FM. 93 FM, de sexta para sábado para domingo. 2h45 às 3h45. Da manhã. Depois Tá eu vou colocar também lá na descrição. Legal. E, infelizmente, a gente está chegando ao final. Que história linda, Márcia. Obrigada. Agora, uma perguntinha para você. Qualidades e defeitos de Márcia Gurgita. E deixa eu te contar um negócio. Eu tive uma experiência com Deus que ele falou, eu escovando o dente, Deus falou assim para mim, me dá 5 qualidades suas. Eu dei 5. Agora me dá 5 defeitos. Não consegui dar os 5 defeitos. Aí ele falou, peraí que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar 10. Mostrou os 15, uns 20, né? E aí, então, eu sou muito resiliente. Eu tenho uma fé em Deus que é inabalável. É um negócio de... Depois eu falo para todo mundo que tudo que eu conquistei é em cima de quem Deus me fez, né? Só que eu tenho defeitos. Claro, né? Todos nós. Eu tenho defeitos. Eu acabo tendo dificuldade. Né? Exatamente. Eu acabo tendo, às vezes, dificuldade para delegar, né? Mas dentro da empresa, vamos botar por partes assim, né? Dentro da empresa, chegou uma hora que eu confundi a minha vida espiritual com a minha vida profissional. Então, tipo assim, eu não conseguia mandar ninguém embora. Mesmo que aquele funcionário não estivesse produzindo, não, deixa ali, vamos ver, vai melhorar, não sei o quê. E não é assim, lá a gente tem que fazer gestão, né? Claro. Não tem jeito, né? Agora, defeito, eu sou teimosa. Eu sou teimosa pro lado bom e pro lado ruim, entendeu? E assim, eu preciso ser mais mansa, porque eu vou do 8 ao 80, né? Mas Deus está tratando, viu? Olha... que assim, pensa num negócio que ele fala assim, olha, me dá paciência, ele vai te dar tantas situações eu conheço a parte da teimosia boa. A teimosia ruim eu não conheço ainda. Né? Não, mas tem. Agora, sim... Eu também melhorei muito, era muito teimoso. Não é? E às vezes as pessoas estão certas, né? Também, né? A as idade pessoas também estão certas. Nos faz amadurecer. E eu tinha muita dificuldade para pedir perdão. Tinha muita. Hoje não, hoje eu estou mais tranquila. Hoje eu consigo entender que a gente não erra sozinho, né? A gente sempre colaborou para que alguma coisa acontecesse, até porque as pessoas só fazem conosco aquilo que a gente permite, né? Verdade. De alguma forma a gente colabora para isso, né? E é muito doido, assim. Não sei te dizer mais o que eu tenho de defeito. Mas o mais importante é que as qualidades superam em muito os defeitos, né? Isso é a balança positiva. Isso é isso que levamos da vida, né? É isso. Olha, Márcia, que alegria conhecer. Já conhecia parte da sua história, né? Acompanhou, né? Lá na faculdade. Acompanhei. Te perturbava, né? E assim, o mais legal é que eu sou testemunha de boa parte do que ela falou ali, porque eu vivenciei também, acompanhei, a gente se falava.
Ela, Carneiro, vou ter que fazer mais uma prova e tal. Eu falei, não desiste, Márcia, né? E eu vou te Vai em falar, eu tive frente. amigos que pagaram para mim. A Gabi, que estudou com a gente, hoje trabalha comigo lá, hoje Gabi, hoje é especialista também em precatórios, e Gabi pagou um dos meus cursos, Que legal, porque eu não né? tinha grana. Que legal. Uhum. Bom, infelizmente, Márcia, você quer Não. deixar algum contato, a sua rede social, algum contato? Márcia algum Gurgita, Márcia Márcia Gurgita. arroba Márcia Gurgita. Algum projeto que você queira divulgar ou vai guardar suspense Não, ainda para a gente divulgar? Então, é o curso mesmo, mas não está na hora, porque a gente ainda está terminando de gravar, e, enfim. Acompanhe lá o programa. O que eu queria deixar aqui, o que eu te falei, é um público da galera que está se formando, que está fazendo OAB. Isso marcou muito a minha vida, né? Essas 11 reprovações marcaram muito a minha vida. Mas, por conta dessas reprovações, eu sou o que sou hoje. Eu vou fazer um pedido aqui a vocês que estão estudando para a ordem, que nos assistem aqui. Compartilhe esse programa com seus colegas, para que eles possam conhecer a história da doutora Márcia, história linda. Compartilhe aí com seus colegas nas faculdades, para que vocês possam se inspirar na história dela. Márcia, muito obrigado. Eu que agradeço. Que história linda, que Deus continue abençoando a sua vida de forma extraordinária, como sempre fez, guiando aí a sua vida. Deus é perfeito, né? Muito obrigado. Obrigada, viu? eu que agradeço. Bom, pessoal, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Um bate-papo maravilhoso aqui com a doutora Márcia Gurgita. Vocês viram que eu prometi e cumpri, né? Uma história linda, uma grande mulher, uma grande advogada, uma grande profissional, né? E eu queria mais uma vez agradecer aqui aos nossos patrocinadores que permitem a realização de todo esse projeto que vem, de fato, transformando vidas e carreiras. Esse Happy Hub há mais de 17 anos transformando vidas, e a Totality Precatórios com mais de 400 milhões negociados em 4 anos. E aqui a gente agradece pessoalmente a doutora Márcia. Prazer. Prazer nosso, viu? E eu queria deixar aqui o pedido a vocês. A quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, ativa o sininho. E se você também quiser agregar sua marca a esse programa e ajudar o nosso projeto social inovador e totalmente sem fim lucrativo, entre em contato com a nossa equipe através do e-mail contatoportaltvc@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.